de gravação. Então, boa noite, agora oficialmente aberta a nossa aula. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, gente de tudo quanto é lugar do Brasil. E o tema da nossa aula é: se você posta e ninguém chama, descubra o que você está errando e como ajustar isso com a inteligência artificial, o pistache da nossa era, né? O que está de mais famoso dentro do marketing, dentro da internet de uma forma geral, e um botão. Tá? Então, se você hoje está postando, se você hoje tem postado, se você tem empreendido tempo para postar, para criar post, para criar uma presença digital e ninguém está te chamando, o mínimo que eu quero que você saia dessa aula é que você identifique exatamente onde você está errando. Nós vamos passar aqui por alguns pilares. Eu tenho certeza, se você está postando e as pessoas não estão te chamando, ou ainda se você está impulsionando e ninguém está te chamando, algum desses pilares você está errando, pode melhorar, e eu quero que você saia dessa aula com essa sensação de que, olha, caramba, eu identifiquei exatamente aonde eu estou errando. Eu trouxe aqui uma enquete para simplificar o nosso sentimento, aquilo que a gente sente, a nossa realidade. Então, eu trouxe uma enquete aqui que a gente coloca nos grupos, né, para sentir ali a dor do psicólogo, da terapeuta, o que você está enfrentando. Então, eu coloquei aqui uma das enquetes. Seja honesta, o que mais trava seu consultório hoje? Aí a maioria aqui respondendo: não entendo nada de anúncios. A outra, não sei o que escrever. E alguns outros, né? Tenho vergonha de anunciar, ninguém me chama no WhatsApp. Ou seja, um sintoma muito específico de ou a pessoa produz até conteúdo, mas não sabe impulsionar, ou a pessoa não sabe nem o que escrever, tá? Não sabe o que escrever de forma, como eu digo, de forma estratégica. Postar, a gente posta, se esforçar, a gente se esforça, mas existe um enredo que eu chamo de costura narrativa, um enredo narrativo que faz a pessoa que precisa da sua ajuda, o seu paciente ideal, ela ver o seu post, sentir que aquilo é para ela e pode te ajudar e pode ajudá-la e clicar no botão e te chamar. E é isso que a gente vai ver hoje. Isso aqui é um mapa, eu digo, né, que esse raio-x ele é um mapa silencioso do fracasso do Instagram, que a gente fracassa sempre, poxa, eu tenho vergonha, não sei o que escrever, eu escrevo e ninguém me chama no WhatsApp, já tentei de tudo e não funciona e não entendo nada de anúncio. Eu queria dizer que não é culpa sua, você só está seguindo o manual errado. As pessoas te ensinaram, as pessoas nos ensinaram. Eu já estou há algum tempo dentro do mercado digital e sempre escutei muito isso. Você precisa postar, você vai postar, você vai postar, posta, posta, posta. Que um dia, né, os deuses do algoritmo, o algoritmo vai olhar para você e você vai viralizar e a partir daí você vai começar a andar. Só que eu digo que não é verdade, tá? Eu já estou há muito tempo nesse mercado, muito tempo fazendo movimento, muito tempo anunciando e tem um caminho muito mais fácil, um caminho muito mais fácil, que você não precisa de seguidor, você não precisa viralizar. Inclusive, vou mostrar o problema de você viralizar, nem sempre viralizar é uma coisa boa para a gente que busca atrair pacientes, pacientes que pagam e por pagarem a gente consegue pagar nossos boletos. Então, nem sempre viralizar resolve esse problema. Enquanto isso, os pacientes certos, eles passam direto e clicam no concorrente. Eu tenho certeza que vocês conhecem inúmeras pessoas que, poxa, é caro, uma sessão de terapia ali, um preço até abaixo da tabela do CRP, de R$ 100 por consulta. É, a pessoa gasta R$ 400 no mês, é muito caro, não tem gente disposta a pagar isso. Só que eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que gastam isso por semana ali, né? Ou seja, num serviço recorrente de assinatura, seja no salão de beleza, seja consertando alguma coisa que às vezes pode até esperar em casa. Então as pessoas elas estão dispostas a gastar, elas só precisam nos achar. A verdade que ninguém te conta, tá? Esse aqui é o verdadeiro motivo que as pessoas não te acham, a gente vai destrinchar isso. Não é você, não é o que você vende, a sua sessão de terapia. Tenho certeza que você se preparou muito, é capacitada, já ajudou muita gente. E não é porque você não está tentando, muito pelo contrário. Para a gente estar aqui hoje, à noite, ouvindo essa aula, é um sinal claro que a gente sim está tentando. Você esse é o problema, você está invisível e eu vou te mostrar exatamente por que você
tá invisível. Aqui eu abro um parênteses, tá? Quem tiver pergunta, quem quiser perguntar, pode perguntar a qualquer momento, coloca no chat. À medida que a aula for seguindo, eu vou parando aqui e vou lendo as perguntas e vou respondendo, tá? Às vezes a gente quer deixar para perguntar no final, não quer interromper, acaba surgindo outra dúvida, a gente esquece, tá? Então a ideia é que vocês possam perguntar a qualquer momento, que é a partir do momento que eu der uma paradinha, parar para respirar, eu vou abrir no chat e vou aqui respondendo as perguntas, tá? A Joyce colocou, não entendo nada de anúncio, não sei nem por onde começar. Já fiz anúncios, mas sem nenhum resultado. Joyce, com certeza você, talvez por não entender, por não ter, né, tido acesso a um conhecimento específico, você falhou em algum dos pilares que nós vamos tratar aqui. Eu quero que você saia dessa aula sabendo, caramba, Evandro, realmente é o meu post que não estava legal, é a minha segmentação, é o botão que eu estava apertando. Boa noite, consegui fechar um pacote de terapia com a estratégia do e-book. Muito obrigado. Poxa, Cíntia, que legal, tá? Que legal. Eu sempre digo, muitas pessoas baixam o e-book. A gente tem mais de 5.000 pessoas que já baixaram o e-book e muitas pessoas elas acabam nem lendo. Acabam, foi de graça, não, não vai me agregar. E poxa, que legal ouvir isso. Realmente ali é uma estratégia que funciona, tá? Funciona e obrigado aí pelo seu depoimento. Eu não entendo nada também, quero o e-book. Tá, o e-book tá lá nos nossos grupos, tá? Depois eu mando o link depois aqui para vocês, para quem não baixou, baixar, ler o e-book, coloque em prática, porque é realmente um conteúdo, não é porque é de graça que é ruim, não, tá? Nem tudo que é de graça é ruim, é um conteúdo muito bom, tá? A ideia é entregar um conteúdo muito bom, trazer você para a aula, e chegar no final da aula, te entregar um conteúdo muito bom na aula também, melhor do que o do e-book, inclusive, e te fazer uma oferta. Esse é o nosso funil que a gente usa, usando especificamente os alunos, tá? Evandro, é necessário que a gente tenha uma página bem profissional? A minha não é muito, estou falando do Instagram. Sim, tá? Eu vou falar sobre isso aqui, sobre quando eu falar sobre posicionamento, tá? Então, né, como eu disse na introdução, você está invisível, eu vou te mostrar isso na prática. Eu vou te mostrar o que ninguém porque ninguém, eu vou te mostrar porque ninguém vê o seu post e o que separa um conteúdo que só alimenta o ego do colega, de quem te segue ali, que não é o seu paciente ideal, de um conteúdo que atrai, que tem interesse, que atrai quem tem interesse e pode pagar e afasta os curiosos. Isso, respondendo até a pergunta, é um dos detalhes de ser importante a gente ter um bom posicionamento. Eu quero não só atrair quem pode pagar, mas eu também quero afastar o curioso. O curioso que não pode pagar, aquele curioso que não é o meu paciente ideal, que só quer tirar o meu tempo, perder o meu tempo. Não quero que ele nem me chame, não é esse o meu interesse. Por exemplo, meu posicionamento é para psicólogos e terapeutas. Se um engenheiro chegar aqui, se um médico, vão ser muito bem-vindos e se aplicar vai ter resultado. Só que o foco, meu posicionamento, é para psicólogo e terapeuta. Minha comunicação toda é para psicólogo e terapeuta. Para quê? Porque eu quero nas minhas aulas psicólogos e terapeutas. É quem eu tenho mais familiaridade, quem eu posso mostrar casos reais ali de resultados reais. Então isso se dá através do posicionamento. Então a gente vai ver essa diferença hoje de um conteúdo que só massageia o ego, de um conteúdo que atrai quem pode pagar. O Mário Evandro, meu xará, que legal. Gravo alguns vídeos e anúncios nas redes sociais, mas sem resultado. Tem alguns clientes fixos, mas não é o suficiente. Chega até 300 visualizações, mas ninguém chama. Mário, tem uma forma de seu vídeo ser visualizado por mais de 1.000 pessoas por R$ 6, a partir de R$ 6 por dia, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui na aula sobre como funciona isso. Qual que é o seu maior obstáculo? É fazer posts atrativos, é fechar mais clientes, atrair um público que quer e pode pagar, que deseja o seu produto? Qual que é o seu maior obstáculo hoje? E eu trouxe aqui, né, para ilustrar o poder dos anúncios, que a Tânia, uma aluna nossa, foi aluna de um dos nossos treinamentos, se eu não me engano, post que vendem, onde eu ensinei o passo a passo de você sair do zero e criar 3 tipos de posts que você pode impulsionar e vão chegar clientes. Ela colocou em prática e logo depois veio aqui me mandar o print do post que ela fez. Observem, é um post muito simples, uma foto que gera identificação com o público dela
e um texto que ela criou com um dos nossos agentes de inteligência artificial. Passando aqui para agradecer, eu falei, pô, que bacana, eu vi que era um anúncio, perguntei o valor, ela tinha gasto R$ 55, gastando ali 14 por dia, e fechou 2 sessões por dia essa semana. Ela falou, agendei 2 sessões por dia essa semana e fechei um pacote gastando R$ 55. Nada muito absurdo. Quanto que você já gastou com estratégias ineficazes até hoje? A Graziella, que é uma mentorada, trabalha com terapias, é, gastou ali R$ 120 e veio falar comigo também que tinha retornado R$ 260 de uma primeira consulta. As pessoas não fazem normalmente uma consulta, né? Às vezes a pessoa faz duas, três, fecha um pacote. Então, para mostrar para vocês o poder que tem os anúncios online. E muita gente acha, tá? Muita gente boa acha que precisa fazer rios todo dia, afinal de contas te ensinaram isso. Parecer blogueira também te ensinaram que você tem que parecer blogueira, tem que estar o tempo inteiro aparecendo para o Instagram, o algoritmo olhar por você. Dizem que você tem que ser criativo, mas eu sempre trago esse exemplo. Um senhor de 74 Positivo. anos, o seu Pedro, já tem 74 anos, ele provou exatamente o contrário, tá? Nós nos conhecemos numa aula que eu fui dar aqui na Faculdade Faixa, no Rio de Janeiro, de marketing para campanha política. A gente é especialista também em anúncios para campanha política. E o seu Pedro, um dos alunos, é um intelectual, escritor, tem vários livros publicados, dono de uma editora. Acabando a aula, ele me chamou e perguntou: Evandro, ó, eu tenho uma editora, queria saber se eu não consigo impulsionar também, né, mostrar para as pessoas a minha editora. Eu atendo um público acima de 55 anos, são intelectuais com alto poder aquisitivo, possuem um desejo de publicar um livro e têm uma dor de, são ricos, intelectuais, alto poder aquisitivo, escrevem muito, a dor de serem anônimos, terem boas histórias de ser anônimo. Então trouxe aqui um exemplo para vocês verem, a gente aplicou exatamente o método que eu entendo que funciona, anúncio simples, muito bem segmentado, para pessoas que têm interesse, que teriam interesse nesse tipo de serviço. Eu trouxe aqui um depoimento do seu Pedro para ilustrar o quão certo deu essa estratégia com um senhor que não faz dancinha, não, não é blogueiro. Quando começamos a estratégia, ele tinha 93 seguidores, eu lembro até hoje, e teve esse resultado aqui que eu vou passar para vocês. Que eu nunca tinha feito um marketing incentivado pela internet, né, marketing pago. Sempre tinha feito um marketing pago, mas em jornal, jornais de bairro. E o Evandro falou, vamos fazer uma experiência e tal. E deu conta muito bem, foi além das minhas expectativas. Porque começou a entrar tanto cliente, isso foi no mês de maio, e quando chegou em setembro eu falei com ele, para Evandro, para de incentivar aí na internet a minha editora, porque já estou com cliente demais. Quis dar esse depoimento porque eu sou professor de qualidade no atendimento. Também já dei várias aulas, vários cursos sobre isso. E as pessoas reclamam muito quando o atendimento é ruim, mas as pessoas esquecem de elogiar quando o atendimento é nota 10. Falou? Obrigado aí. Obrigado, Evandro Fonseca. Grande abraço. Observem o que o seu Pedro falou. Ele fazia anúncios em jornais do bairro. Ele mora aqui, até vizinho, mora aqui no Flamengo, ali, a área do Flamengo, meio Largo do Machado. E, né, um bairro tradicional do Rio. Ele tinha um jornal de circulação ali que, né, entregava nos prédios, no comércio, pessoa que está passando. É, E ele anunciava nesse jornal e, né, estava com um resultado muito pequeno. Depois da pandemia, ele falou que o resultado caiu muito. Às vezes uma pessoa, às vezes em mês nenhuma pessoa queria procurava lá livro lindo para publicar. E a gente conseguiu fazer com que ele, com essa estratégia, um anúncio extremamente simples, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente for falar de anúncio, como que foi exatamente esse anúncio. Vocês vão se espantar de tão simples, tá? Uma coisa simples, tem nada de belo, muito a mesma câmera que ele usou para fazer esse vídeo, assim, a câmera do celular, feita com anúncio, e chegou ali, fechou vários contratos, chegando a um faturamento de mais de 40 mil. Uma editora pequena, ele que faz a parte toda, ele é um intelectual, desde a diagramação, helpdesk, organizar as ideias, tirar a ideia que está ainda na cabeça ali do autor e colocá-la para o papel, organizar cronologicamente, só ele que faz isso. Ele só terceirizava a impressão dos livros, teve que parar os anúncios pelo tamanho, a quantidade de clientes. Deixa eu abrir aqui algumas dúvidas.
é melhor fazer um novo Instagram? Maria, depende. Se você quer separar, tá? O seu Instagram pessoal do profissional, sim. Mas se não, não, pode ser junto. É você mudar ali o seu posicionamento, começar a criar posts interessantes. Não precisa necessariamente criar um novo Instagram. A não sei que seu Instagram você já tenha comprado seguidor em algum momento. Aí eu aconselho sim, esquece esse Instagram já está na lista negra da Meta lá, do Facebook. Eu não consigo cliente, a gente vai falar sobre isso, tá, Nequinha, hoje. Eu não gosto de fazer vídeo, é uma tortura para muitos terapeutas. Isso é claro, se precisar fazer, a gente faz. Inclusive, você não precisa gravar vídeo, a gente consegue fazer com carrossel. O que acontece quando a gente faz o carrossel? O vídeo naturalmente chama mais atenção, o carrossel chama menos atenção. O carrossel são aqueles cards que a gente vai passando e o que você falaria no vídeo você coloca nesse carrossel. O que que a gente faz? A gente coloca o carrossel, impulsiona, o custo acaba sendo mais alto. Então, se você está pagando ali 3, 4 reais por mensagem com vídeo, você vai pagar 5, 6 com carrossel. O custo tende a ser mais caro porque ele chama um pouco menos a atenção. No caso da Tânia, um outro tipo de anúncio que a gente ensina, um anúncio com imagem e texto único, sem ser um carrossel, imagem única, que foi o anúncio que eu mostrei aqui da Tânia. Ela também não apareceu e teve um resultado muito bom, então não necessariamente precisa, tá, gravar vídeo, tá bom? que eu nunca tinha. Você não precisa, né? Post que faz tudo certo, post bonito, bem produzido, aquela coisa toda. Você não precisa de post bonitinho, nem de frase de efeito. Você precisa ser só uma coisa, estratégico. E para ser estratégico, a gente, obviamente, precisa ajustar alguns detalhes. Trouxe aqui alguns depoimentos para ilustrar também o poder dos anúncios. Em uma semana consegui 15 contatos. É, Vou lá gravar meus rios, gratidão pela sua dica. Pessoa um aluno que tirou uma dúvida, eu dei uma dúvida, ele, graças a Deus, destravou. Um outro aqui também sobre como aumentar a base de seguidores, ele veio me agradecer pedindo Pix. Eu falei, não, que isso, já é meu aluno, tá, já tá tudo certo. É, Gratidão aqui também uma dica que a gente deu para um aluno, ele veio, me respondeu, deu muito bom a sua dica. E, né, para ilustrar que nenhuma dessas pessoas são blogueiras, nenhuma dessas pessoas tem um traquejo muito bom com a rede social, não são blogueiros, tá? Mas utilizaram aquilo que eu disse, estratégia. E qual é o objetivo dessa aula? Quero mostrar para vocês que é possível sim atrair pacientes que querem e pagam pelo seu serviço, utilizando inteligência artificial para fazer mais de 90% do processo e método. Então hoje a gente tem a possibilidade, eu não preciso mais pensar que eu escrevo, tirar isso do zero, pegar um papel, eu sei que muita gente trava nisso. O que eu vou postar? Não é verdade? O que eu vou postar? Quem já não passou por isso? Meu Deus, o que eu faço? Aí não sabe o que postar, posta uma frase motivacional, beleza, muito legal, mas não vai atrair ninguém. Então eu quero que vocês saiam dessa aula com esse objetivo, sabendo que é possível, vendo onde estão errando, com o mapa para aplicarem já amanhã. E para quem para psicólogos e terapeutas que já cansaram de depender de indicação ou sorte, indicação é muito legal, mas não tem o fator da previsibilidade. Um mês você pode ter muita indicação, no outro não. Se você sente que posta e ninguém te chama, tem medo de impulsionar e jogar dinheiro fora, ou já tentou o tráfego pago e travou. Então, se você tentou fazer anúncio e travou, você está na aula certa. E esse é o método que finalmente vai te mostrar como vender sem parecer que está vendendo. Tá? É uma preocupação que eu tenho com as minhas alunas que são psicólogas, que são terapeutas. Eu sei que vocês têm esse receio de parecer vendedora. Ora, o serviço de vocês é muito bonito, de ajudar as pessoas que estão ali no fundo do poço. Então, eu sei que tem esse dilema, caramba, eu vou me vender para ajudar alguém que está precisando de ajuda. Então, a gente tem essa preocupação de você fazer a venda sem parecer que está vendendo, com estratégias eficazes de persuasão, de gatilhos, para que isso ocorra de forma natural. Deixa eu me apresentar, já estou falando aqui para caramba, já 20 minutos, meia hora falando. Eu me chamo Evandro Fonseca, eu comecei a fazer anúncios lá em 2017, 2018. 2018 eu comecei a fazer anúncios especificamente já para mim. Eu tinha uma página nichada, criei um e-book, o e-book deu muito certo com meus seguidores orgânicos e eu queria vender mais, né? Eu falei, pô, vendi para os meus seguidores, quero vender mais. Como que eu posso aparecer para pessoas que não me seguem? Foi aí que eu encontrei
os anúncios online, o tráfego pago. E aí eu comecei desde então a me especializar gastando o meu dinheiro com o meu produto, diferente da maioria dos gestores de tráfego que começam gastando dinheiro sendo contratados, gastando dinheiro de outra pessoa. Eu comecei fazendo para mim mesmo, foi dando certo, eu fui vendendo. Depois eu criei uma plataforma relacionada à busca de dados. Essa plataforma deu muito certo, um aplicativo. Através de tráfego direto, a pessoa clicava, ia para a página de vendas. Na página de vendas ela tinha lá essa, esse enredo narrativo. No final, link, ela ia lá para a Hotmart fazer a compra. E vendendo essa plataforma, uma pessoa, um tarólogo, por isso que eu brinco que eu comecei no tarô, me chamou e perguntou se eu não poderia fazer anúncios para o que ele vendia, as consultas que ele vendia, os serviços que ele prestava. Eu falei, olha, anúncio eu sei fazer, né? Estou fazendo aqui da minha plataforma. Eu tive até que, inclusive, parar. Logo em seguida eu parei porque eu achei que eu poderia ter um problema com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a plataforma. Eu achei que isso poderia me trazer problemas. Falei, ó, eu vou pausar. Esse tarólogo me chamou. Falei, ó, a gente pode testar. Vamos fazer um teste aí, ver se vai dar certo. Nunca atendi esse nicho, eu só fiz anúncio para mim. E deu muito certo, né? E lá se vão aí bons anos de parceria que dura até hoje. Através dele veio a esposa, veio duas filhas, uma amiga. E a partir desse contato, de ter trazido resultado para esse nicho tão específico, a gente atendeu outros nichos. A gente encheu durante muito tempo uma liga de caixa aqui no Rio de Janeiro. Pintura e reforma, o serviço, né, braçal, a gente também conseguiu fazer anúncio muito bem sucedido. Bolos artesanais, estética, própria política, que é uma especialidade que a gente adquiriu com o tempo, uma especialidade aqui da nossa agência, que a gente presta serviço para candidatos e para políticos em mandato. E psicologia e terapia, que é o nicho que eu me sinto mais à vontade, onde eu trouxe mais resultado, onde eu conheço muito bem o público, onde a gente já gerou milhares de leads. Então, essa é a minha trajetória dentro dos anúncios online. Trouxe aqui algumas fotos para estar sempre trazendo coisas, novidades, sempre trazendo aquilo que funciona. Eu sempre estou inserido em mentorias, então sou mentorado do André Siviero, sou mentorado da Marina Ulloa. Aqui uma foto com o Cadu Neiva, dos maiores gestores de tráfego do Brasil, dono da maior agência de tráfego do Brasil, Misha Menezes. Quem está nesse mercado, quem gosta de marketing digital conhece com certeza, é uma figura caricata dentro do marketing digital, com muito sucesso. É, e aqui um pouquinho do Evandro Fonseca, tá? Eu faço anúncios online desde 2018, como eu disse, comecei lá em 2017, 18, colocando a mão na massa, gastando dinheiro, errando, acertando. Muitos leads, muitos milhares de leads gerados nos mais diversos nichos, e criador da fórmula infinita de clientes, que é o método que eu utilizo para atrair pacientes todos os dias através de um anúncio simples. Não preciso viralizar, não preciso ter um anúncio muito bem construído. Eu preciso de um anúncio simples, feito com método, com estratégia, que toca no paciente, na pessoa, no público certo. Quem puder me seguir, quem quiser me seguir, já adianto que eu não sou blogueiro, não vai ver lá, né, blogueiragem, dancinha, não é o meu perfil. Vou estar sempre trazendo algum conteúdo e fazendo oferta, que é o que a gente acredita que funciona no mercado digital. Então, Evandro ADS 85. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Eu já tenho meu profissional, estou iniciando a divulgação, legal, é isso mesmo, é ajustar o posicionamento. Adriano, eu vou te mostrar que é muito fácil você mesma ter ideias de conteúdo, tá? Aqui a gente faz também, é um serviço específico da gente aqui na agência produzir o conteúdo, mas eu vou mostrar para você que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Você mesma consegue fazer sem contratar um gestor de tráfego. Eu vou mostrar no final ali quanto que é um gestor de tráfego, um social media, que é a pessoa que produz os conteúdos. Então você não precisa gastar toda essa verba toda, tá? Dando prosseguimento aqui. Deixa eu só botar aqui, pessoal, meu mouse para carregar. Deixa eu. Senão fico sem, como se eu tivesse sem uma mão. Pronto. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? A diferença de tráfego pago para tráfego orgânico. Lembra que eu falei que vocês estão invisíveis, né? A gente está invisível dentro do Instagram e é muito em razão disso daqui. Hoje há uma competição, tá? Entre tráfego orgânico
e tráfego pago. Tráfego orgânico é aquilo. Não pago nada para estar no Instagram, o Instagram não me cobra absolutamente nada, o Instagram não me cobra absolutamente nada, não pago nada e eu posso ir lá publicar né, o que eu quiser, seguindo as políticas lá de publicidade, lógico, o que eu quiser Ufa, e, e isso. eu espero esse post alcançar as pessoas que eu quero. Esse é o tráfego orgânico, eu não pago nada, eu publico o que eu quiser e fico esperando esse post ele performar, o algoritmo entregar. E o tráfego pago, que é quando eu furo a fila, tá? A diferença disso, de o tráfego orgânico para o tráfego pago e por que você está invisível. Então aqui eu trouxe um esquema, tá? Um desenho, sempre brinco, talvez um dos melhores desenhos que eu já tenha feito na vida, que eu não sei desenhar, um esquema aqui, não é o meu forte, mas para mostrar para vocês. Então, megafone aqui, eu publiquei o meu conteúdo, que acontece com vocês, publiquei, Ah, tenho 100 tem coisa. seguidores. Os 100 vão ver o que eu publiquei, Hoje estava bom lá, né? De coisas baratas. os 100 vão, Terça-feira vai. os Será 100 que é para vão você? ver o que eu publiquei? Ah, Não vai ver. Os 100 não vão ver. Tem um muro aqui que impede seus 100. Ah, eu tenho 1.000, os 1.000 não vão ver. Ah, eu tenho 10.000, os 10.000 não vão ver. Ah, eu tenho 10, os 10 não vão ver. Porque tem um muro invisível. Você publica e o alcance ele impede que a sua audiência tenha acesso ao seu conteúdo. Nem quem te segue, quem escolheu te seguir, a sua tia, que é a sua fã número um, nem ela vai se bobear ver o seu post por causa dessa parede invisível. O que que acontece? Mas o Instagram ele tem que dar uma entrega, né? Senão ninguém usa mais. Cerca de 20% da sua audiência. Então, se eu tenho 1.000 seguidores, 200 vão ver o que eu estou postando. Se eu tenho 100, 20 vão ver. É de 20 para baixo, não é de 20 para cima, não. E fora quem te segue, sempre o post ele aparece para pessoas também que não te seguem quando você publica. O story não, o story é só seguidor. Agora o Reels, o post, ele aparece para pessoas de fora, só que um gato pingado. Meia dúzia de três pessoas veem o seu post. Por isso que você está invisível. Por que isso? E tem um outro detalhe antes de eu entrar no porquê. Observe aqui as pessoas diferentes. Aqui está a sua mãe, o seu amigo de faculdade, a sua tia, aquele amigo que torce por você, o colega, o vizinho. Pessoas que não necessariamente são os seus pacientes ideais. Essas pessoas não necessariamente precisam do seu atendimento. Então o post atinge essas pessoas que não, né, na maioria das vezes, principalmente se você está começando, elas te seguiram porque você é legal, porque te conhece, mas não são seus pacientes. O Instagram ele não tem controle sobre isso, ele entrega o seu post, né, de forma aleatória, tá? Não necessariamente com entrega para quem precisa ouvir aquilo, entrega para quem está precisando ouvir aquilo. E por que que ele coloca esse muro, Evandro? Ele coloca esse muro porque é a maior fonte de renda do senhor Mark Zuckerberg, o dono do Instagram, da Meta e também, né, do WhatsApp, a maior fonte de receita deles é através dos anúncios. Então, quando eu pago para aparecer, na verdade, ele não pode entregar quem não paga. Se eu publico 20 stories, vou lá e publico 20 stories, não paguei para ninguém. A pessoa que está vendo, ela só vai ver um anúncio depois que ela passar os 20 stories, ela vai ver um anúncio. Então, se ela publica muito, eu tenho que diminuir o alcance dela. Senão, né, as pessoas vão ficar vendo lá os 20 stories, vão ficar vendo os meus 20 stories e não vão ver o anúncio. E o anúncio tem alguém pagando, alguém do outro lado dando dinheiro. Olha, Facebook, estou te pagando aqui e eu quero que você mostre o meu anúncio para as pessoas. E é isso que eu vou mostrar aqui. Quando você paga, não existe mais esse muro invisível. A única limitação, Evandro, então não tem limitação. Eu paguei, eu alcanço quem eu quiser. Não. A única limitação é que o seu alcance ele é proporcional ao valor que você gasta por dia. O McDonald's, por exemplo, gasta milhares e milhares por dia. Então aparece, né, nessa proporção. Você, né, gasta lá a partir dos R$ 6, você tem esse alcance. A partir de R$ 6 você já consegue alcançar aí cerca de 800 a 1.000 pessoas. R$ 10 você alcança ali 10, 1.000, 1.200 pessoas. São números, né, que variam de acordo com o leilão, de acordo com a época do ano, mas não vai fugir muito disso daqui. Então, quanto mais você investe, mais você aparece. Ivan, então vou pegar o meu post lá que eu criei, minha frase motivacional do dia, vou impulsionar, vai aparecer para 1.000 pessoas, elas vão me chamar. Não,
porque se o seu post não for estratégico, o que a gente vai ver mais a seguir, as pessoas, né, é aquilo, eu estou mostrando uma coisa que não atrai ninguém, não vai mudar muita coisa. E detalhem, observem a diferença desse desenho que as pessoas são diferentes para esse desenho que elas são iguais. Quando eu anuncio, eu posso direcionar para quem eu quero mostrar. Então, se o meu público são mulheres que sofreram, como a gente viu no início da aula, uma das terapeutas já atende mulheres que sofreram, né, problemas, abusos sexuais. Se eu atendo mulheres, então eu vou mostrar para mulheres de 25 a 50 anos, a idade média do público, que sentem segurança, que sentem medo. Eu vou, né, a reunir as características dessas mulheres e vou aparecer somente para esse público. Eu não fico. Facebook, ele quer que para quem está pagando tenha resultado, porque se eu estou tendo resultado eu vou investir cada vez mais. Então ele faz exatamente isso que a gente pede. Olha, eu quero aparecer para o público X. É o caso de vocês. Por que que nos meus grupos tem 99,9% de psicólogas e terapeutas? Eu, quando faço um anúncio, eu boto, eu quero aparecer para pessoas, mulheres, né, terapeutas de 25 a 50 anos, que têm interesse em terapia, que têm interesse em marketing digital, que têm interesse em teoria cognitivo-comportamental. E o meu anúncio, né, eu não preciso gastar a maior verba do mundo, eu consigo atrair pessoas nesse estágio, tá? Né, pessoas que são psicólogos e terapeutas. Por quê? O anúncio ele é bem segmentado, tá? Então essa é a diferença. Vocês conseguiram entender, pessoal, qual é a diferença do tráfego orgânico, aquilo que eu não pago, para o tráfego pago? Responde, por favor, no chat, se vocês entenderam, se ficou claro, por favor. Porque sabendo disso, eu consigo, sabendo disso, eu consigo entender o motivo pelo qual eu estou invisível. Eu publico, às vezes até um bom post, mas ele bate na barreira. Quando ele, quando ele aparece para alguém, as pessoas não têm interesse, ele está aparecendo para gente aleatória, gente que não precisa da minha terapia, gente que não precisa da minha ajuda, e eu fico sempre sentindo que eu estou invisível. Quando eu faço o anúncio, não. As pessoas são iguais, parecidas, com mesmas características, e hoje o Facebook, a meta, ele está cada vez mais inteligente, ele sabe entregar, ele entende para quem é o seu público e entrega, na maioria das vezes, para as pessoas que são parecidas com o seu paciente ideal. A Kátia, eu acompanho o marketing digital desde 2018. Legal, Kátia, então você está entendendo bem ali muita coisa que a gente está falando. Para mim ficou claro, entendi, conheço os mecanismos, mas fazer é diferente. Sim, a gente vai falar sobre o fazer, colocar a mão na massa. E o método que dá nome à fórmula infinita de clientes, o nosso método 2PSA, são os pilares que eu considero essenciais para eu colocar um post e turbinar ele, anunciar ele. Se eu não ajustar esses quatro pilares, eu não vou ter um resultado que eu poderia ter tido, e aqui muita gente erra, tá? As pessoas vão direto para o post, muitas das vezes vão direto para o post, qualquer post, pega um post de frase motivacional, um post que ela acha que atrai, mas na verdade não atrai. Esquecem de entender muito bem o seu público. Você precisa ter um raio-x do seu público, saber o que ele precisa ouvir, saber o que ele gosta de ouvir, saber as dores que ele tem, saber aquilo que ele precisa. Muita gente ignora essas etapas e quando vai fazer o anúncio não faz da forma correta, o anúncio não é certeiro. Agora, se eu pego a base, a segmentação, eu tenho um raio-x do meu público, eu crio um posicionamento que atrai esse público, eu crio um post que toca exatamente na dor desse público, mostrando uma solução. Aí sim eu vou ter um anúncio que vai ser certeiro, que vai ser diferencial. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso método, hoje a gente vai falar sobre o post especificamente. Eu vou passar sobre o posicionamento, eu vou passar sobre a segmentação, eu vou falar do anúncio, mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo a estrutura mínima, tá, de um post que toca no seu paciente. Eu quero isso. No pilar posicionamento, aqui está o posicionamento. O seu posicionamento é quando a pessoa chega lá.
no seu Instagram e tem acesso a isso daqui. É aquilo que você fala sem antes abrir a boca. Aqui eu não estou falando nada, mas tem alguma coisa lá falando sobre mim. Esse que eu digo que é o seu posicionamento. E tem alguns pilares dentro do posicionamento que são importantes. Então, aqui na primeira linha, as pessoas te acham baseado no que está escrito aqui. Então, se você atende o exemplo, né? Terapia para mulheres cristãs. Então, poxa, seu nome completo, terapia para mulheres cristãs. Porque se alguém procurar terapia para mulheres cristãs, você vai aparecer. O segundo aspecto dentro do posicionamento, frase de impacto. A pessoa que chega aqui, ela precisa ser impactada, ela precisa olhar para isso aqui e sentir um espelho. Não tem um espelho? Você tá lá no Instagram, passando. Se você passar lá e ver uma foto sua, você vai parar. É isso que eu chamo de identificação espelho. Então aqui, qual que é a minha frase de impacto? O espelho que eu quero que as psicólogas e terapeutas vejam. Psicólogos e terapeutas me procuram quando estão cansadas de parecer invisível. Essa é a maior dor das pessoas, das psicólogas e terapeutas que entram nos meus treinamentos, compram os nossos agentes de inteligência, vêm para a nossa mentoria. Elas estão cansadas de parecer invisível. Então isso aqui acaba sendo um espelho. A pessoa, caramba, realmente, eu sou psicóloga, estou cansada de parecer invisível. Caramba, eu sou terapeuta e estou cansada. Então a frase de impacto é extremamente Rapaz, eu importante. não sei, Na diz também terceira linha, uma informação depois. na terceira linha, o que te diferencia? O que que diferencia? Todo mundo tem um diferencial. Ah, Evandro, poxa, eu comecei agora, nunca atendi uma viva alma. Você estudou. Então o que te diferencia é a sua especialidade, especialista em terapia cristã, especialista em terapia para abusos, para quem sofreu abuso sexual, mais de 200 mulheres atendidas, mais de 100 vidas transformadas. O que que te diferencia? E o CTA, que é você chamar para ação, né? Uma das aulas aqui a gente criou ao vivo um CTA muito bacana, inclusive que eu uso nas minhas páginas de venda, que era por um terapeuta que atendia pessoas com um problema, é, com dependência química ali, né, com drogas, álcool, e a frase aqui, o CTA dele ficou: se você clique, se você não quer mais, é, se você não quer mais me fugiu a palavra aqui da família. Se você não quer mais desonrar a sua família, se você não quer mais entristecer a sua família. Por quê? Era um CTA, era a maior dor do público dele. A família já não acredita. Clique se sua família não acredita mais em você. Por quê? Não é só um CTA, é um CTA estratégico. A pessoa, caramba, realmente a minha família não acredita mais em mim. Essa pessoa pode me ajudar. Então, o primeiro pilar do nosso método do posicionamento ele é extremamente importante. Um outro pilar é a segmentação. Eu preciso conhecer muito bem o meu público. Se você não conhece muito bem o seu público, você está construindo a sua comunicação de forma não estratégica. Ora, se eu conheço muito bem, por que que a minha bio lá está escrito se sentirem extremamente invisíveis? Porque no levantamento do meu público eu entendi, eu vi que as psicólogas e as terapeutas elas têm esse sentimento, que me procuram, que estão se sentindo extremamente invisíveis, não estão conseguindo ser vistas. Então, por quê? O deverzinho de casa. Eu sei as 5 principais dores, os desejos e as objeções. Então, o que que você precisa fazer? Liste isso, escreva isso. Quais são as principais dores, os principais desejos? O que que é dor? Aquilo que ela sofre. Não consegue dormir, tem trauma, baixa autoestima, vive a ponto de explodir. Isso é dor, tudo que dói. 5 desejos, o que que o seu público quer? Quer me ver livre, quer, poxa, reconstruir a minha vida, quero passar a dormir bem, quero não ter uma boa relação familiar. E 5 objeções. O que que é objeção? Aquilo que faz com que a pessoa talvez possa não fechar com você, tá? Objeção. Ah, ela acha que não funciona a minha terapia. Ela acha caro. Ah, ela não está aberta a se abrir numa sessão de terapia. Por quê? Eu conhecendo tudo isso, eu conheço a objeção, eu posso quebrar. A pessoa acha que é caro? Não posso quebrar com a objeção. Qual é a objeção boa para quebrar se eu acho que é caro? O que que é mais caro? Continuar passando pelo que ela está passando, rodando em círculos sem resolver o problema dela, ou ela investir X
reais ali e saber que em tanto tempo ela vai conseguir ter a vida dela de novo. Então, isso é muito importante. Além da idade, o sexo, a localização, isso faz com que o anúncio ele seja mais certeiro. Deixa eu abrir aqui o chat. Me diz qual é o melhor método. Nequinha, a gente está falando aqui, é Nequinha mesmo, né? Se o nome for outro, por favor, pode colocar aqui no chat. É, o método que a gente acredita que funciona é esse, é o método 2PSA. Ah, Evandro, é só isso que funciona? Não, o mercado digital tem inúmeras coisas que funcionam. Mas o que a gente usa aqui não fica mais testando A, B, C. É isso. É ajustar o posicionamento, é conhecer muito bem o seu público, fazer um post que seja o imã e fazer e criar um anúncio certeiro. Evandro, meu público é geral, você recomenda que coloque nichado mesmo assim? Kátia, eu precisaria de mais informações, tá? Para a gente chegar a essa conclusão, mas de pronto emprego aqui, de bate-pronto, sim, se você puder nichar, se você tiver como nichar, é melhor, porque assim, senão você fica muito generalista. Você atende desde criança, que eu vejo muito psicólogo e terapeuta, atende desde criança de 14 anos até idoso de 80. Então, a comunicação para atingir uma criança de 14 anos com anúncio online é uma, com uma pessoa de 80 anos é outra. Então, assim, eu aconselharia assim. Sou mestre em Reiki, hipnoterapeuta, anuncio assim, espaço terapêutico de mão, luz transformando vidas. A gente vai ver aqui, tá, Mário? Um anúncio legal, você já pode copiar e você que já está no jogo aí e já colocar para aplicar, tá bom? E o outro pilar, que é o post imã. Um post para atrair pessoas. A pessoa está lá rolando o Instagram. Um post para essa pessoa que está rolando o Instagram, para ela parar, prestar atenção em você, ver o que está escrito ou ouvir o que você está falando, clicar e para o direct, ele precisa ter alguns elementos. Ele precisa ter identificação, ele precisa falar da dor do problema, ele precisa mostrar desejo, mostrar a solução, quebrar a objeção e ter uma chamada. E que ser no máximo de 30 segundos. Evandro, não dá tempo, eu vou mostrar que dá. E eu trouxe aqui um recorte lá do Cadu Neiva, que trouxe na palestra dele lá sobre funil de consumo, que é basicamente o que a gente já usa aqui, tá? Que eu trouxe porque eu falei, caramba, legal, estou fazendo aquilo que ah, o dono da maior agência de anúncios online do Brasil está fazendo. Então, ele usa aqui uns nomes bonitos, né? Scroll Stopper. O que é Scroll Stopper? É o que eu chamo de identificação. É o espelho, aquilo que faz a pessoa parar. Se ela está rolando, ela vê a foto dela, ela vai parar. Se você está rolando o feed de alguém botar uma foto sua lá, você vai parar. Então, esse Scroll Stop é a identificação. A gente fala do problema, que é gerar valor, o desejo, que está dentro também do gerar valor, a solução e o CTA, tá? Então eu acredito, eu vou dar um exemplo de como isso funciona na prática. Então eu trouxe aqui os três tipos de posts. Então, Evandro, eu não gosto de aparecer carrossel ou imagem estática com texto. Ah, não, eu já não tenho dificuldade de gravar vídeo, vai para o vídeo. Aqui um Reels, né? Que eu falei que ia mostrar o anúncio que a gente fez lá do seu Pedro, um anúncio simples. Observem, não tem absolutamente nada de sofisticado. Uma headline para gerar identificação. Aqui eu não tinha como gerar um espelho para essa pessoa que quer publicar um livro. Então eu coloco uma headline para gerar essa identificação. Sua história pode virar um livro. Ora, se eu quero publicar um livro, se eu segmentei, estou mostrando um anúncio para pessoas que querem publicar o livro, aparece escrito alguém lá, sua história pode virar um livro, eu não preciso nem começar a ouvir para eu saber do que se trata esse vídeo. Então eu vou parar para assistir. O logo da editora, escrito aqui, por que pô, botou o logo e escreveu? Tudo isso para gerar identificação. Flamengo Rio de Janeiro, por que Flamengo Rio de Janeiro? Para gerar identificação. A livraria dele lá, a editora dele, corrigindo, ele recebe as pessoas no local fixo, tem a sede, os contratos são fechados lá, então eu estou rodando anúncio, eu preciso mostrar para a pessoa que anúncio é próximo a ela. Pô, é no Flamengo, meu filho. Você mora aqui no Catete, você mora em Laranjeira, você mora no Largo do Machado, é do lado. Então, tudo isso para gerar identificação. Vou soltar o vídeo aqui. Observem que em menos de 30 segundos a gente conseguiu bater cada um desses tópicos. Olá, se você quer publicar seu livro e sair do anonimato, mas não sabe por onde começar,
Pode ser biografia, conto, poesia. Esse comunicado é para você. Clique no link abaixo e me procure. Eu posso te ajudar. Observem aí, acho que foram 22 ou 23 segundos. Desejo, se você quer publicar um livro e não sabe por onde começar, objeção, a pessoa quer publicar e não sabe por onde começar. Eu tenho a solução. Conto, biografia, conto literário. Clique aqui que eu posso te ajudar, o CTA, máximo de 30 segundos. Exatamente esse vídeo que o seu Pedro utilizou nos anúncios e pagava lá dois e pouco, R$ 3 por mensagem. Gastava, começou gastando 20, depois aumentou para 30. Com esse gasto que não era alto, já conseguiu fazer mais de 40 mil em fechamentos. Recebia ali 10, 15 mensagens por dia. 15 mensagens por dia de quem que ele recebia mensagem. Isso aqui é muito legal. Pessoas acima de 55 anos, intelectuais, com alto poder aquisitivo, que tinham desejo de publicar um livro. Era extremamente segmentado. Não tinha curioso? Tinha, porque ele recebia 15 e não fechava 15 por dia, obviamente, senão, né, nem daria conta. Mas eram pessoas minimamente interessadas, tá? Aqui um anúncio também, aqui é um carrossel. Então, teve alguém que falou que era desse nicho que trabalha com traumas passados, a mesa radiônica, constelação. Então, um anúncio para isso. É, aqui não é a imagem da terapeuta, não, mas é uma imagem o que? Espelho. A pessoa que está nessa situação, observe os detalhes da imagem. Sombras atrás, como que parece com o antepassado, cena escura, roupa antiga. Tudo isso faz o quê? Identificação. A pessoa olha, caramba, eu estou me sentindo assim. A dor que você carrega pode não ser a sua. Ela está sentindo que carrega uma dor que não é dela. Se essa frase te arrepiou, você precisa ver isso. E aí continua os slides. Aqui também, né, uma imagem com só uma imagem, uma única imagem, assim como a Tânia fez lá, quando a gente mostrou no início, uma imagem. Você é inteligente, bem-sucedida, admirada. Olha a identificação aqui. Eu quero essa psicóloga, ela fala com quem é inteligente, com quem é bem-sucedido, com quem é admirada, porque ela trabalha com mulheres com alto poder aquisitivo, mulheres que têm um alto poder aquisitivo e estão enfrentando o quê? A dor delas, né? Repete um ciclo invisível com a comida. Isso não é sobre dieta que eu estou gerando valor, é sobre comportamento e existe um protocolo psicológico que trata a raiz do problema. Olha a solução: sessão individual sem custo, com um psicólogo especialista em comportamento alimentar, vagas limitadas para pentor de tudo. CTA. Observem que não tem nada, absolutamente nada, de nada de muito sofisticado. São coisas simples, tá? Que funcionam. Eu trabalho com astrologia, alquímica e descubro o propósito de vida no mapa. E com a mesa a gente limpa, faz apometria, desbloqueia energia. Legal. A Ione, perdão, tá, Ione? Chamando aqui de Nequinha porque aparece aqui para mim aqui o Nequinha. Indicações de florais, muito bom, legal. Então, entenderam, pessoal? Só que beleza, Evandro, você está mostrando aí, minha cabeça não consegue processar isso tudo, eu empacotar e criar um anúncio a partir de amanhã. Então, né, como eu disse, não é trazer você para cá para no final fazer uma oferta, não é só isso, tá? Então a gente agrega conteúdo, assim como a gente agrega conteúdo no nosso e-book que é gratuito, aqui também. Então, eu peguei uma estrutura, são várias estruturas, a gente tem 10 estruturas consolidadas de textos narrativos que conduzem a pessoa a tomar uma ação. Eu trouxe um deles, que é o PAS, problema, agitação, solução. Já podem printar isso aqui. Isso serve para qualquer nicho. Você só precisa preencher aonde está em amarelo. Só isso. O restante você pode deixar igual. Você pode gravar, criar um carrossel com 3 slides, cada um falando um pouquinho disso. Um exemplo, você está cansado de. Vamos botar o exemplo aqui da psicóloga que trata lá o problema de compulsão alimentar. Você está cansado de, de emagrecer e voltar a engordar de novo? Você está cansado de viver uma luta invisível com a balança? A solução é mais simples do que imagina. Com o protocolo Oxford de emagrecimento,
você finalmente vai, aí o resultado, você finalmente vai conseguir emagrecer sem dietas restritivas. Chega aí aqui reafirma o problema, chega é, o efeito sanfona. Clique e fale comigo agora. Isso aqui é adaptável para qualquer nicho. Você só precisa identificar qual o problema específico que incomoda o seu público, o nome da sua terapia, do seu produto ou do serviço. E no final você finalmente vai ter, né, o resultado ou transformação. E qual é o resultado ou transformação? Né, no caso aqui, é a pessoa emagrecer sem dietas restritivas, sem viver uma luta com a comida. Chega de, e aqui você reafirma o problema. Então, eu falei do efeito sanfona ali, então chega de viver no efeito sanfona. Clique aqui e fale comigo. Então, isso aqui, pessoal, funciona. Isso aqui é melhor do que frase motivacional, isso aqui é melhor do que post aleatório de pensador, de autoestima, de frase do dia. Isso aqui é uma estrutura consolidada, não foi eu que botei esse nome, isso aqui já é consolidado dentro do mundo do marketing, numa estrutura que fala do problema, agita esse problema e mostra uma solução, tá? Então, eu queria entregar isso para vocês. É o propósito da minha aula é que vocês saíssem daqui já com a capacidade de, poxa, amanhã colocar, criar um post e anunciar, se você já não tem. E o final, o último pilar do nosso método, tá? É lógico que depois disso daqui ainda tem a conversa no WhatsApp. A gente trata da conversa no WhatsApp também. A pessoa chamou, eu preciso conduzir ela numa estrutura que é venda sem parecer venda, mas o último pilar do método para o anúncio estar rodando e ter resultado e ter gente chamando é isso aqui. Você saber aonde impulsionar. Então, lá quando você clica no turbinar, abre essa telinha aqui, você vem aqui, se eu quero ganhar seguidor, é aqui em cima. Visita o perfil, aquele conteúdo é bacana, aquele conteúdo que agrega pro para o seu público, que ensina, que conta uma curiosidade, um mito, visitas ao perfil. Esse conteúdo que nós vimos aqui, que é quem a gente quer paciente, é aqui. Enviar a mensagem para você no direct. A pessoa vai ver aquele anúncio, vai se identificar, vai olhar, e é um espelho, sou eu. Clicar e vai te chamar no WhatsApp. Então, um anúncio certeiro. Eu tenho certeza que quem falou no início que estava com dificuldade, tem alguma de vocês que falou que estava com dificuldade e obedeceu exatamente essa estrutura, algum desses pontos realmente não foram observados. Isso acontece aí na maioria dos casos de quem anunciou e não teve resultado, tá? E eu queria te mostrar agora, eu falei que ia usar a IA, que faz 93% do nosso trabalho, mais de 90% do nosso trabalho, o que a IA pode fazer. Eu sei que é muita coisa. Poxa, Evandro, eu tenho que fazer o meu posicionamento, eu tenho que segmentar e entender bem do meu público, eu tenho que criar um post, eu tenho que fazer um anúncio certeiro, e eu preciso ainda atender bem essas pessoas no WhatsApp, porque a pessoa chega, me pergunta o preço, eu falo o preço, ela sai correndo. Não, tá fazendo errado, tá? Tá fazendo errado. Eu vou até mostrar, não é o pilar do nosso método. Eu trouxe aqui, eu trouxe aqui, deixa eu ver se ainda está aqui para mostrar para vocês um roteiro, né? A pessoa me chamou. Você tem que primeiro puxar a dor real dela. Oi, vi que você chegou por aqui pelo meu conteúdo. Me diz uma coisa, você sente que já tentou de tudo para sentir melhor? Mesmo assim, volta para o mesmo lugar? Depois você vai lá e sonda, investiga com leveza. Tem algo que está mais difícil ultimamente? Sono, relacionamento? E apresentar a saída. Isso é uma estrutura básica de você vender sem parecer que está vendendo. Aqui você apresenta a sua consulta ou micro-oferta. Pelo que você me disse, acho que seria importante a gente olhar para isso com mais estratégia e calma. Eu atendo com um método que ajuda a identificar o padrão invisível que está travando você. Em até uma semana a gente já começa a sentir os primeiros efeitos. Observem que isso é diferente de falar preço, de chegar e perguntar se quer agendar logo de cara. Então, mesmo depois do anúncio, a gente tem essa preocupação de conduzir a conversa de uma forma estratégica. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? É a inteligência artificial criando tudo. Quero perguntar alguém que queira fazer isso. Teve gente com bastante específico. Se tiver alguém com um público bastante específico, alguém
alguém bastante específico, seria legal para a gente fazer ao vivo aqui, criar o seu posicionamento, criar um raio-x do seu público, criar post de descoberta, tá? Seria bacana para a gente fazer. Kátia, respondendo, quem quiser fazer agora ao vivo comigo aqui, tá? O passo a passo, você vai digitando, a gente vai colocando aqui, fazendo ao vivo, tudo isso aqui em 10 minutos, 5 minutos a gente constrói tudo isso de forma rápida. Eu só colocar no chat aqui, tá? Quem tiver um público específico aí, ou quem quiser fazer, coloca aqui no chat. Deixa eu responder aqui as perguntas. Tu recomenda IAs gratuitas? Kátia, recomendo, tá? O chat GPT hoje, né? O Gemini do Google, o chat GPT, são gratuitos ali até certo ponto e cumprem muito bem a missão. O que eu vou apresentar a vocês aqui são agentes de inteligência artificial dentro do chat GPT que são treinados para executarem tarefas específicas, tá? Então, eu tenho um agente lá que vai criar o seu posicionamento, tem um agente que vai fazer sua segmentação, tem um agente que já foi treinado para fazer seu post sem você ter que decorar prompt. Você lá só dá o iniciar e ele te pergunta, você responde e faz. Adriana, vamos fazer então? Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer ao vivo, vocês vão ver cara, como hoje está muito mais fácil eu ter um posicionamento digital, eu atrair mais paciente. Pessoal, isso não acontecia há um ano atrás, tá? Há um ano atrás isso aqui era inimaginável. Há um ano atrás não tinha como criar conteúdo infinito. Você tinha que sentar lá, escrever ou contratar alguém para escrever para você. Agora não. A gente já tem. Então, primeiro, o pilar do nosso método. Lembra que eu falei da segmentação lá, do 2PSA, tem o S de segmentação, eu preciso saber do meu público? É aqui com esse agente de inteligência artificial dentro do chat GPT que eu treinei para entregar um raio-x do seu público. Então, a gente vai iniciar ele aqui. Ô Ione, se sobrar um tempinho, depois a gente faz. A Adriana colocou aqui, depois a gente fica no final e eu faço o seu, tá? Não tem problema. Vamos seguir a ordem aqui. A Adriana, vamos lá. Adriana. Adriana, eu iniciei aqui o chat, tá? E ele me faz duas perguntas. Vocês só vão precisar responder duas perguntas, tá? Bem respondidas, mais duas perguntas. Primeiro, o meu cliente ideal são pessoas que. Então, descreva as características, por favor, Adriana, do seu público. Dores, desejos, objeções dessas pessoas, quem elas são. Sim, Pode ir escrevendo aí que eu vou é, te ajudando, tá? tá, você quer que eu escreva? Não, você pode, se você quiser falar, pode falar. Tá. Pois é, meu público-alvo é mulheres e homens cristãos, né? As maiores dores que eu percebo é exatamente a vida muito travada, a dor da rejeição trazendo bloqueios e gatilhos que não deixam eles avançarem. E aí eu uso também esse embasamento bíblico, né? Que eu também fiz a neuropsicologia. Eles se sentem, Então, às vezes, eles às vezes se sentem travado. indo. Olha, eu dei um enter sem querer para vocês verem como o agente ele é inteligente, né? Não é tudo que a gente estava escrevendo. Ele voltou aqui o que exatamente você oferece. Vamos voltar aqui. Assim. Vou voltar a escrever. Então, assim, como estava falando, eles têm esse dilema às vezes de estarem indo até contra os preceitos bíblicos. Não, na Não, verdade, esse embasamento bíblico é para quem é cristão. sim. Mas também eu atendo pessoas que não sejam. Agora, o fator crucial que eu vejo hoje na terapia, eu sou terapeuta, né? E eu trago um conceito para solucionar de uma forma diferente as dores dessas pessoas. Sim. O conceito de atendê-los no espírito.
e ter uma convivência junto à natureza, né? Então, eu não entro dentro do escritório num lugar comercial, né? É um lugar separado, aonde eu tenho alguns locais que eu chamo de estações e aonde tem a terapia e depois tem um lugar onde eles possam ter uma convivência e ali sentirem, ouvirem, né? Os cheiros, uma reconexão, porque na verdade essa dor emocional, ela não, a pessoa não consegue identificar o que sente e como sair desse Sim, ciclo repetitivo, entendeu? sim, vamos primeiro responder. Eu já até anotei aqui a segunda, que é falando sobre a sua terapia. Vamos tentar Sim, extrair mais algumas características do público e vamos tentar focar no público cristão, porque senão, assim, tá, fica muito e generalista, né? O público tá, cristão tem umas dores, o público que não é cristão talvez tenha, né, outras dores. Então, mulheres e entendi. homens cristãos com dores, com a vida muito travada, Emocionais, né? dor da rejeição, Sim, que trazem bloqueios que não deixam eles avançarem. sim. Tem mais alguma dor assim extrema? Traumas familiares, Traumas familiares. isso. E tem Abuso, abuso, cuido muito de pessoas que foram abusadas. alguns que já sofreram abusos. Isso a gente está falando dentro da terapia cristã, né? Sim, Tá, mulheres e sim. homens cristãs. Você tem a idade deles, mais ou menos, a idade do pessoal que você atende? Olha, porque tem muita ideação suicida. Então, aí se eu pegar, eu vou pegar de 15 anos até uns 55 mais ou menos. Eu vou até botar aqui, muita gente com ideação suicida, por isso a idade É, de 15. é, Eu já até conheço casos de pessoas que estão dentro da igreja sofrendo com esse isso, problema, adolescentes, né? exatamente. Adultos também, viu? Também, né? Uhum, Aí agora já falamos um pouquinho do público, vamos falar sobre a sua terapia. Aí eu coloquei aqui, eu atendo em locais relacionados à natureza, não atendo no escritório, ali podem se reconectar com sintonia, né? sim, Tem mais alguma coisa que a gente... Você é terapeuta, né? sim, sou terapeuta e aí eu, eu, você quer que eu fale como é que eu conduzo? Tem Mais ou menos assim, a por alto, escuta não precisa ser tão ativa, né? específico. Tá. Eu faço a integração da escutativa com técnicas de respiração e relaxamento. Relaxamento, né? Uhum, A gente já falou bastante aqui, tá? Então aqui para vocês entenderem, chegou nesse agente de inteligência artificial, a gente respondeu. Ele perguntou qual que é o cliente ideal, a gente falou, e o que eu ofereço, a gente falou sobre o serviço da Adriana. Só uhum, isso, tá, pessoal? Fez isso, ele vai me dar um raio-x e a Adriana vai poder confirmar se é um raio-x dentro daquilo que a experiência dela diz ou não. Fiz isso, ele vai me dar um mapa do meu cliente ideal. Então, os valores principais: fé e conexão com Deus, cura emocional, paz interior, estabilidade mental, amor próprio, dignidade, verdade, família, liberdade. Quais são as crenças desse público? Com Deus tudo é uhum, possível. Eu preciso me curar para viver o que Deus tem para mim. Não nasci para viver travado pela dor. Essas são as crenças fortalecedoras. Beleza, mas ele não tem só crença fortalecedora, tem crença limitante. Será que um dia eu vou conseguir me libertar disso? Eu não sou digno do amor de Deus. Minha história me define. Talvez eu mereça passar por isso. Terapia não é para cristão. Não quero mexer nessas feridas. São crenças limitantes que limitam essas pessoas. A demografia média, tá, de 25 a 45 anos, núcleo forte, ou seja, aqui que está o grosso do público, de 25 a 45 anos, mas atende também de 15 a 55. O gênero predominante, apesar de a gente ter falado de homens e mulheres,
a inteligência ele Uhum. já fez a leitura que na maioria das vezes é mulher. E eu acredito que a mulher ela tem menos bloqueio para buscar terapia do que o homem propriamente dito. Verdade. Redes sociais mais presentes, as ocupações, tá? É muito variado, estudantes, mães, profissionais sobrecarregados, ensino médio completo até superior, a faixa mensal de 1.500 a 5.000, situação atual, presas em ciclos emocionais profundos, é isso mesmo, Adriana? Sim, é Mas ainda se impressionante, sentem é isso mesmo. bloqueadas. Pode falar, desculpa. Isso mesmo. É isso mesmo. Estão cansadas de frase pronta, dores e frustrações diárias, tá? Desejos profundos. Quais são os desejos profundos dela? Quero me Uhum. curar de tudo isso, preciso encontrar minha paz, quero voltar a sentir a presença de Deus, quero perdoar e seguir em frente. São o que ela declara. Só que tem o que ela não declara, que é mais profundo. Quero que alguém me Uhum. veja e me ouça de verdade. Quero poder respirar em paz sem medo do que vem depois. Quero me reconectar com quem era antes da dor. Quero que Deus me aceite mesmo quebrado. Objeções e resistência à compra, será que isso funciona? É mexer com coisas que não quero lembrar, isso é caro para minha realidade, não tenho tempo, e por aí vai, tá, pessoal? O que é mais legal, aqui ainda tem, isso aqui eu acho que é um dos mais legais do que o raio-x traz. O que essa pessoa precisa ouvir para sentir que o serviço foi feito para ela. Olha isso aqui é um anúncio já escrito. Se você, Uhum. Adriana, imagina você fazendo um vídeo desse, né? Se você Sim, carrega sim. traumas, dores que ninguém vê e sente travado, Olha. mesmo orando e buscando a Deus, existe um caminho de cura onde a sua fé não será ignorada, será abraçada. Aqui você vai Uhum. ser ouvido com amor, com espaço, com amor em um espaço onde Deus e a natureza te recebem para começar uma nova caminhada de libertação, sem culpa, Nossa, sem pressão, perfeito. só com verdade, respiração e acolhimento. Clique aqui e fale comigo. Isso aqui já é um anúncio, tá? É mesmo. Diretamente, Uhum. diretamente para a pessoa, né? Ela vai, lembra do espelho? Uma pessoa, imagina o público-alvo da Adriana, vê um anúncio desse, poxa, ela vai parar com certeza para ouvir. E se ela estiver disposta a agendar, se ela estiver disposta a entender mais, para melhorar, ela vai clicar com certeza. Conseguir entender a diferença de um post que só fala ali uma frase motivacional de um post intencional, isso a gente só tem clareza quando a gente faz esse raio-x do nosso público. Tem mais aqui interesse para segmentar para anúncio? Como que eu posso achar essas pessoas? Lembra que eu falei que quando a gente anuncia, a gente pode direcionar para o Facebook mostrar para essas pessoas. Aqui tem uma vasta sugestão desses interesses. Gatilhos para atração de anúncios e conteúdo. Então aqui eu posso criar conteúdos com esses gatilhos iniciais. Você sente que mesmo buscando a Deus ainda tem algo que te trava? Se a rejeição ainda te persegue, existe um caminho de cura, acolhimento e fé. Terapia com Deus no centro, sem julgamento, sem pressão. Observem que tudo comunicando, falando com esse público, como ela fala e por aí vai. Mas, Evandro, você falou que tem os outros pilares, tem um posicionamento também. Tem. O que que a gente faz? A gente copia tudo isso daqui e vai no outro agente de inteligência artificial. Aqui já tem menos trabalho, a gente já construiu a base, já cavou lá o alicerce, então agora é só assentar o tijolo. Eu venho aqui no Max Posicionamento Magnético, da mesma forma, treinado por mim para criar um posicionamento magnético com aqueles pilares que eu mostrei lá com a foto do meu Instagram. O que que eu faço aqui? Ele me faz algumas perguntas, eu não preciso responder, porque eu já fiz o mapeamento do meu público, dou um Ctrl C, um Ctrl V aqui. No que a gente escreveu sobre o público e sobre a Adriana, e um Ctrl C e um Ctrl V em que, no mapeamento do público. Acabou. Ele vai criar o meu posicionamento, vai criar o posicionamento para Adriana aqui instantaneamente. Por isso que eu falei, a inteligência artificial ela faz 90% do trabalho. Ele perguntou aqui quando o cliente termina o processo. Quando ele termina o processo, o que que ele sente, Adriana? Ele sente mais leve? E outra coisa, além disso, hoje mesmo uma paciente minha me falou que ela agora ela voltou a ter esperança, que ela não via nenhum
assim, nenhuma possibilidade quando ela chegou na terapia e que hoje ela já consegue ter objetivos para o futuro. Voltou, Poxa, que né, a legal, pensar. que É legal. muito Voltou a bacana ter mesmo. esperança, né? Isso. Que legal. Olha como é que a inteligência artificial aqui, ela, a gente falou que a Adriana, né, atende em locais, não atende no escritório. A inteligência artificial, para entregar um resultado é muito bom, ela perguntou: qual tipo de local você atende? É bosque, né? É isso? Não, eu atendo numa chácara que eu tenho Ah, que dentro da legal. cidade. Com bastante contato com a natureza, né? Sim, sim. Que legal, Adriana. Para fazer essa reconexão, sabe? Sim, Tipo, quer andar descalço na terra, a entendi. pessoa poder voltar para si mesmo, né? Também. O- Sentir um pouco, voltar a ser um pouco criança às vezes, né? sim. Respondi aqui essas outras perguntas que não ficaram claras para a inteligência artificial. Aí ele já me trouxe Sim. aqui um exemplo. Lembra que eu falei que no seu posicionamento precisa ter uma frase de impacto? Trouxe 10 opções para Adriano escolher uma frase de impacto. Cristãos com alma ferida encontram aqui um recomeço com fé e pés no chão. Se a rejeição te travou, existe cura. Sem pressão, sem palco, só escuta. Terapia cristã na natureza, respira, fala e reencontra o caminho com Deus. Para quem já orou, chorando e ainda sente a vida travada. Aqui é o seu lugar. Olha que legal. Para quem já orou chorando e ainda sente a vida travada. Aqui é seu lugar. Então, 10 frases de posicionamento que a Adriana poderia escolher, a que mais ela se identifica, que mais o público dela vai chegar no Instagram dela e ver um espelho, sentir o impacto. Inclusive ele traz aqui, segundo a que ele achou mais poderosa. Para quem já orou chorando, foi até a que eu escolhi, porque eu achei muito boa mesmo. Para quem já orou chorando e ainda sente a vida travada. Aqui é o seu lugar, tá? Você tem Instagram, Adriana? Tenho sim. Você pode passar para a gente Terapeuta, pedir aqui para. sim, pode olhar. Deixa eu só abrir Terapeuta aqui o. Adriana Chaves, com Z. Deixa eu abrir aqui o navegador do Instagram. Isso aqui. E ele pede, tá, pessoal? Por que que eu estou abrindo o Instagram? Para ficar claro para vocês. Ele pede. Lembra que eu falei que tem os tópicos dentro da bio do Instagram para você ajustar? Ele vai criar para a Adriana tudo. Qual que é, Adriana? Desculpa. É terapeuta Adriana Chaves, com Z. Em Brasília, né? Sim, isso. Então aqui eu vou pegar, vou tirar um print, tá? Uhum. E vou mandar lá para a inteligência artificial. Observa, Adriana, que aqui poderia ter uma frase um pouquinho de impacto, que seria legal Uhum. para quem chega no seu perfil. Entendi. Aham. Verdade, não tem. Isso, que poderia ser uma dessas frases Tá. que a inteligência artificial entregou aqui. Vou mandar um print, Ctrl C, Ctrl V. Ele está lendo devagar, foi, e ele vai me dar um panorama geral do perfil da Adriana. O que não está funcionando, ele faz aqui, mostra o que não está funcionando, pouco emocional, isso não faz a pessoa Sim. parar, frase bonita, mas um pouco abstrata. E aqui ele dá a nova bio completa. Qual que seria a nova bio completa? Olha. Adriana, terapia cristã em meio à natureza. Olha que legal. Ai, Frase que de impacto. Para legal. quem já orou chorando e ainda sente a vida travada. Aqui é o seu lugar. Prova social. É Uhum. aqui você coloca um número, né? Aqui que não seja um número que não é realidade, mas aqui ele puxou um número aleatório. Mais de 100 vidas acolhidas com fé, escuta e conexão. CTA direto, agende sua sessão no link. Ele entendeu que você atende presencial e por isso que ele botou. Isso é muito importante, está lá no seu perfil, isso é muito Sim. legal. Quem atende no local local, né? Não é Brasil todo. Precisa colocar presencial em Brasília, porque a pessoa chega, ela não sabe que você está próximo a ela.
É aquela mesma história do porquê que eu boto isso. Flamengo no anúncio que eu estou mostrando para o Flamengo. É para a pessoa que está ali, ela ver que está perto. Certo. Então, aqui o anúncio foi é, gerado, né? O anúncio não, perdão, o posicionamento foi gerado. Ah, Ivan, dá para criar post? Dá para criar post, tá? A gente vem aqui, copia tudo. Tem também um agente de inteligência artificial, que é esse Max Descoberta, que cria posts. Lembra que eu falei que o Max post descoberta, Descoberto. para você atrair seguidores, é muito bom? Mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, Max. Ctrl C, Ctrl V, e ele vai me entregar aqui é, 20 ideias, tá, de conteúdos de Uhum. descoberta. Tá lendo aqui devagar e sempre. Deixa eu abrir o chat. Isso mesmo, Kátia. A gente precisa dar muita importância ao nosso trabalho, porque o valor desse resultado é inestimável. Exatamente. Vocês transformam vidas, né? Transformam vidas. É Pessoas que, pô, verdade. na beira de, né, desistir da vida se reconectam. É. Aqui ele já trouxe anúncio de descoberta, terapia cristã, um exemplo. Tipo, solução de problema. Tem dias que você ora, jejua, busca, e mesmo assim sente que algo te trava. Às vezes o problema não é a falta de fé, é uma ferida antiga pedindo para ser curada. Deus não, Deus não te quer travado, ele te quer livre. Se isso faz sentido para você, me segue aqui. Imagina, né, Adriana, você fazendo um vídeo desse Nossa, muito bom. Sim. impulsionando para as pessoas que estão próximas a você em Brasília. A pessoa vai clicar, vai chegar no seu perfil já está com aquela frase bonitinha. A pessoa que está passando por isso, ela vai te seguir. Te seguiu, você vai lá, manda uma mensagem para ela, começa a, a relação. Daqui a pouco essa pessoa está virando, inevitavelmente, seu paciente. Aqui, tá, pessoal? 20 ideias de conteúdo. Deixa eu ler um outro aqui de mito que eu gosto muito. Explicação: mito. Você não está quebrado, só cansado. Tem dias que parece que nada faz sentido, mas talvez você só precise de um lugar para respirar e deixar Deus cuidar. A fadiga da alma também precisa de descanso. Vem comigo aprender a cuidar da sua alma. Então é um de mito. Então, Hum. como eu disse aqui na aula, você não precisa ter ideias infinitas. Aqui o chat fala: Evandro, não gosto de aparecer. É só você vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, gere o carrossel. Uhum. E foi feito, tá? Foi feito, tá tudo pronto aqui, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Só vou mostrar mais um agente, tá? Que é o meu estrategista. Inclusive, hoje eu vou dar uma condição especial. Todos os textos que eu mando nos grupos, toda a copy que eu crio para mandar nos grupos, para fazer, né, a minha sequência de story, eu uso por ele. Então ele é um estrategista, ele não é um agente ferramenta, igual a gente viu aqui, ele é um estrategista que foi treinado para pensar. Então a gente chama de um agente neural, e ele faz absolutamente tudo. Eu posso vir aqui, inclusive, e mandar o post que eu falei para o Carrossel e mandar para ele, ó. Faça um post mais impactante para meu público. Aí eu vou lá, copio o público da Adriana. Esse é o Max 2.0, é um agente neural, é um estrategista. Mando para ele, ele vai lá, né, fazer a leitura. Max observa como quem analisa o campo de batalha, o público não quer apenas ser consolo, ele quer redenção, quer respirar sem sentir culpado. Decodificação, essas pessoas não estão só travadas. Olha o que que ele diz. Elas estão presas num limbo entre a fé e trauma. Elas não duvidam de Deus, duvidam de si. Sentem vergonha de ainda sofrer, mesmo orando. O que elas mais querem é sentir que Deus ainda as escolheu, mesmo quebradas. Você não está vendendo cura emocional cristã. Você está vendendo perdão interno disfarçado de respiro. A promessa real é: Deus não quer te ver forte, ele quer te ver livre. Olha que profundo. Por quê? Ele é um agente neural que foi treinado para
pensar, para sair da caixinha. O público, ele não quer só isso. Ele quer o quê? Ele quer, aqui ele fala, esse público, ele quer, né, ele não tá, ele não quer só cura emocional cristã, né? Ele quer um perdão interno disfarçado de respiro. Deus não quer te ver forte, ele quer te ver livre. É isso que o público está buscando, o público da Adriana. Então, vocês conseguiram entender, pessoal, como a inteligência artificial ela pode acelerar todo o processo? Ficou claro para vocês? Então, continuando aqui, tá? Já está 1h20 de aula. Então, a gente viu essas inteligências fazendo. Você já entendeu que existe uma forma para atrair quem tem interesse e pode comprar de você, sem depender de sorte, de indicação e viralização, né? A gente não depende disso, a estratégia ela não depende disso. Sem postar todo dia, sem entender de ferramentas complexas e sem depender de indicação. Não preciso de indicação. A Adriana não precisa de indicação para criar um vídeo legal daquele, gravar com a câmera do celular, é, clicar no botão turbinar e aparecer para quem está próximo dela em Brasília, ali, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Não precisa. Então, e né, a gente viu ao vivo, o público sendo mapeado, o post sendo feito com o enredo narrativo afiado e o que você viu hoje, seus concorrentes vão ver daqui a alguns meses. Eu vou passar agora para a oferta. Eu trouxe uma oferta especial da Caixa Preta dos GPTs, de quem faz absolutamente tudo que nós vimos aqui. É, eu queria te apresentar, pedir licença para vocês, depois de mostrar para vocês como faz um post, mostrar para vocês como tem que ser o posicionamento, mostrar para vocês como a IA ela funciona na prática. Eu queria fazer um convite, né, para vocês. Você já percebeu o quanto a IA ela pode te ajudar? E eu criei uma ferramenta que resolve isso. Desde o raio-x do seu público, que é o que a gente fez, posicionamento, post, até a conversa no WhatsApp com o paciente. Quem viu, entendeu, e quem entendeu vai poder agir. As IAs que você viu, as inteligências artificiais que a gente viu, treinadas, inteligências artificiais treinadas, tá? Para executarem essas tarefas específicas, elas estão dentro da caixa preta. Eu nomeei caixa preta dos GPTs, e lá dentro elas não vêm sozinhas. A gente viu uma parte do que essas IAs fazem. O público, entregando o raio-x do público, né, dando raio-x ali do público da Adriana preciso. O posicionamento, criando um posicionamento. Se você hoje fica pensando que escrever na bio, aqui o seu problema acaba. A gente tem uma inteligência que cria a oferta irresistível do seu serviço, a oferta irresistível das primeiras sessões, a oferta irresistível da primeira sessão. Baseado nisso, a sua comunicação ela fica mais clara. O que que você oferece? Você vai lá no textinho que a IA te deu da sua oferta, ela vai ajuda pessoas a saírem X, Y, Z, criado com uma estrutura validada por um dos maiores marqueteiros do mundo, tá? Que é o Alex Hermose. Ele, autor do livro Sem Offer, onde ele ensina como criar uma oferta irresistível. Um livro que quem trabalha com marketing digital conhece, muito validado. Então ele foi treinado, essa inteligência artificial foi treinada com o conceito desse livro. O Max Descoberta, que cria esses vídeos bons para seguidores, como nós vimos. Outro que cria o Max Relacionamento, vídeos bons também para relacionar com a sua audiência. E o Copy, que cria posts igual aquele que a gente viu do seu Pedro, posts igual a gente viu da imagem estática, para a pessoa clicar e ir para o WhatsApp. E o Max Atendimento. Lembra que eu mostrei um script de atendimento ali? A gente também tem uma IA. Você tira o print do que a pessoa te perguntou, manda para ela, ela fala, ó, essa pessoa está em fase de negociação. Você vai responder assim, Y e Z. Você manda para ela, a pessoa me perguntou o preço, o que que eu falo? Ela vai te falar, você vai falar isso, 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 antes de falar o preço. Você vai perguntar para ela, olha, antes de falar o preço, me responde aqui algumas perguntas para eu ver se eu consigo te ajudar. Olha a diferença de você já falar o preço logo de cara. Por quê? Foi treinado com técnicas de spin seller, de você conduzir uma conversa sem parecer que está vendendo. Eu falar para a pessoa, olha, me fala aqui qual que você tá, qual problema você está enfrentando para eu ver se eu consigo te ajudar, é muito mais eficaz do que eu falar logo o preço de cara. Eu gero valor
né, valor para a pessoa, eu mostro como é a minha consulta antes de falar o preço propriamente dito. E você leva também, você aproveitando hoje, leva como bônus como usar o chat GPT. Então, Evandro, eu nunca usei o chat GPT, tem aula lá te ensinando como usar o chat GPT, aula te ensinando como usar tudo dentro do Conselho Regional e Federal de Psicologia. O Max História, dentro do posicionamento, eu sempre oriento meus mentorados e meus alunos a criarem 2 posts fixados, um contando a sua história e um mostrando que você é especialista. Mas não é só contando a sua história e nem só mostrando que você é especialista. Um enredo narrativo por trás, mostrando que você é competente para resolver o problema dessa pessoa. E a gente tem 2 inteligências artificiais que criam essa história para você. Você vai alimentar ela lá com algumas informações, ela vai criar esse texto da sua história te apresentando e o texto mostrando que você é especialista. Você vai criar lá um carrossel com imagens e vai publicar. Uma outra inteligência que cria carrosséis magnéticos de acordo com a dor do seu público e a possibilidade de levar o Max 2.0, esse último inteligência que eu mostrei, que falou, olha, o seu público não está procurando isso, ele está procurando aquilo, que é um agente neural. Todas as minhas mensagens, tá? Todas as mensagens que eu mando nos grupos, todas elas, eu, né, por fazer isso há muito tempo, eu escrevo o que eu quero, mando lá para o Max. Max, por favor, melhore, deixa mais afiada, deixa mais, né, atraente as mensagens que eu vou mandar. Porque eu quero, né, deixar as mensagens atraentes para as pessoas virem para a aula. E ele escreve tudo para mim. Então vocês vão ter a possibilidade de levar hoje ele sem custo, tá? Um agente neural sem custo. Tem gente vendendo agente neural aí, gente grande do mercado, por 3.000, por 1.500, por 2.000 reais. Aqui vocês vão ter a oportunidade de usar um agente neural sem custo. E, né, só para vocês terem uma ideia, o valor mensal de um gestor de tráfego, quem vai fazer o anúncio para você, ou de um social media, quem vai criar os conteúdos para você, vai te dar as ideias para você gravar, te dar os roteiros para você gravar, cada profissional desse, aqui na agência a gente cobra isso, de 1.500 a 2.500, dependendo do projeto. O valor da minha mentoria, onde eu ensino tudo passo a passo, 697 e minha consultoria individual de 90 minutos 497. Mas eu preparei uma condição para você não precisar pagar nada perto disso. Imagina se eu desse 50% de desconto para você da minha mentoria individual, né? Já seria um bom valor, mas eu preparei algo ainda melhor, tá? Vou te dar uma condição especial se você decidir entrar agora, se você já quiser aplicar isso hoje, amanhã, com os mais, eram 6, hoje já são mais de 10 agentes treinados para executar para você. Você vai lá, mais fácil do que encaminhar uma mensagem no WhatsApp. Evandro, não sei mexer nisso. Se você encaminha uma mensagem no WhatsApp, você vai conseguir usar o chat GPT, porque você vai baixar no seu celular e vai conversar como se estivesse conversando com alguém, tá? E ele vai te dando as orientações. E para cada agente daquele que eu mostrei, tem uma aula de 2, 3 minutos, muito rápida, ensinando você a utilizar. Então, de 297, tá? A gente trouxe uma condição especial, aumentando ainda o prazo. Você pode hoje parcelar, inclusive, 12 de 15 reais. Acesso vitalício. Imagina que você vai ter acesso aí vitalício, vai usar isso mais de um ano. Você vai pagar ali, se você não quiser sentir, não quero, quero fazer um negócio suave. 12 de 15 reais você vai ter acesso aí vitalício a todas essas ferramentas, tá? Ou 147 à vista. E mais, tá? E mais, quem decidir entrar agora, eu separei 3 produtos para irem junto com a caixa preta do GPT. Primeiro, acesso à caixa preta, todo acesso à caixa preta. A gravação de um workshop pago, que as pessoas pagaram ali de 47, que pegou no primeiro lote, a 67 reais. Autoridade Relâmpago, onde nós ficamos ali algumas horas falando só sobre posicionamento, como eu crio uma foto com inteligência artificial para botar uma foto profissional, como eu escolho a frase melhor para colocar no meu posicionamento, como eu crio o post que conta a minha história, o post que mostra como eu sou especialista. Vocês vão levar essa gravação do workshop junto, tá? Que custa R$ 67 reais de graça, incluído no 147 também acesso vitalício. E o Max 2.0, meu agente neural, tá? Eu não vendo ele separado, vocês vão ter a oportunidade de levar ele aqui por 47 reais, não. Quem está aqui até 23,59, quem decidir entrar hoje até 23,59 leva ele de graça, tá? Não vai pagar
absolutamente nada. Além disso, tem uma gravação que vocês vão levar do passo a passo de como utilizar a caixa preta. Uma aula que a gente fez só com o aluno, com as dúvidas que vocês vão ter, com as dúvidas que os alunos têm, um passo a passo mão na massa, tá? Não é aula de slide, a pessoa ficar absorvendo conhecimento, não. É de dúvida. Evandro, meu post é assim, o que que eu faço? Vai lá, fala pro Max isso, faz aquilo e resolve. É como se fosse realmente uma mentoria. O Max é um mentor, tá? Vocês vão estar adquirindo aqui um mentor de graça, estrategista, com muito mais capacidade, apesar de eu ter treinado com muito mais capacidade do que eu esqueço as coisas, né? Vou lembrar, uma hora eu lembro, uma hora eu não lembro lá, não. A inteligência artificial é um HD, tá lá, ela vai lembrar para poder te orientar. Isso aqui é a Débora, uma aluna, numa aula dessa, botou aqui, é um print do chat, tá? Aqui que nós estamos aqui do Zoom. Quem não adquiriu, adquiria sem medo. Vocês vão adorar o Max, é como se estivesse conversando com uma pessoa. É a pessoa, acho que eu mais converso no meu dia a dia, eu acho que é o Max de hoje, até mais do que a minha esposa. Parabéns, Evandro, pelo curso sensacional. Então, eu vou deixar o link aqui no chat. Quem decidir entrar com essa condição, ainda tem um detalhe, tá? Garantia, vocês têm a garantia da Hotmart, tá bom, pessoal? A Hotmart é a maior plataforma de venda de infoprodutos da América Latina, maior maior plataforma de infoprodutos, então ela obviamente ela obedece às leis. E a lei diz que quem compra um produto digital tem 7 dias para desistir. Então, se você comprar, você em uma hora vocês conseguem assistir todas as aulas e colocar em prática, assim como a gente fez aqui em 5, 10 minutos. Vocês conseguem colocar em prática. Então, você consegue em um dia já estar com tudo pronto. Se você sentir que não faz sentido, tá? É só você ir lá e pedir o reembolso. A amizade continua, não tem problema nenhum. Eu coloquei o link aqui no chat. Vocês vão acessar essa área aqui, tá? Já com o combo dos 3 produtos, tá? Os 3 produtos já inseridos. Deixa eu abrir aqui os 3 produtos. Deixa eu voltar para a aula. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, tá? Sobre o conteúdo, sobre o que a gente abordou aqui, sobre o chat, sobre a caixa preta. Vocês podem perguntar, tá? Tirar todas as dúvidas. Kátia, tem sim, tá? A afiliação ela não está aberta. Eu libero normalmente para quem, né, é meu aluno, para quem já usou, testou. Quem é meu aluno vai poder falar com muita propriedade do quão bom é, do quão bom pode ajudar. Então, depois é só chamar lá no WhatsApp e a gente libera a afiliação para você. Você pode mandar o link para alguém ganhar ali. Eu só não lembro a porcentagem, tá, da indicação, te confesso que eu não lembro, mas é um valor legal, tá, se você quiser indicar para outros profissionais, tá? A Maria, legal, Maria, legal, legal, legal. O que foi abordado, amei sua aula, legal, a gente está para ajudar, tá bom? Adriana, seja muito bem-vinda, tá, Adriana? Assim, de tempos em tempos eu faço uma aula também com o pessoal, com os alunos da Caixa Preta, tá? A gente sempre agenda uma aula, tem um grupo, vocês vão acessar, já tem um grupo, entra no grupo, o aviso da aula vai ser lá, que a gente faz uma aula de tirada de dúvida, um bate-papo, como se fosse uma aula de mentoria. Eu gosto de fazer isso. Eu sempre digo, não adianta você ter uma Ferrari e só saber acelerar. Não, pô, vamos acelerar, vamos, pô, passar a marcha. Então a ideia é sempre ajudar os nossos alunos, a gente ajuda até quem ainda não é aluno, né, trazendo conteúdo de graça, trazendo, sempre agregando de alguma forma, que dirá os alunos. Ah, tá, legal, Kátia, legal, tá, a gente só chamar lá depois, tá? Não tá ativo, como eu disse, é só para os alunos, você adquirindo, não tem problema. Eu te passo o link, você pode indicar, né? E depois, se quiser indicar, inclusive, para entrar nos nossos grupos, para a pessoa vir na aula, assistir a aula, sentir mais confiança.
A Maria, deixa eu ver aqui. Maria, a gente pode sim, tá? Tem a consultoria, a gente tem uma consultoria lá que é de 90 minutos, a gente senta e resolve o problema particular seu, tá? Depois você pode chamar a gente lá no suporte também, que a gente dá um. Pode até me chamar no meu número pessoal, tá lá no grupo também, a gente conversa, tá? Tem tanto a assessoria como a mentoria. A mentoria eu vou abrir a mentoria para a próxima turma no mês que vem, em novembro, então pode fazer parte também, tá bom? É uma coisa legal se você comprar a caixa preta e, né, no mês que vem quiser fazer o upgrade para a mentoria. Esse valor que você pagou na caixa preta, eu vou dar de cashback para quem quiser entrar na mentoria, tá bom? A mentoria hoje está com valor de 697, então entrou na caixa preta hoje, no mês que vem, Evandro, eu quero fazer parte da mentoria. Você vai pagar o 697 menos o 147 que você pagou, tá? E a própria mentoria ela também já dá acesso a essas ferramentas. Deixa eu te mandar aqui, 21, 9, 8, 7. Vou mandar aqui, tá? Fica mais fácil. Trouxe aqui um depoimento do Ranieri, tá? Veio me agradecer por ter baixado drasticamente o custo por seguidor. Olha isso daqui. Ele estava fazendo um anúncio, trazendo seguidor por 64 centavos. Eu dei uma dica para ele, foi para 42, veio me agradecer, tá? Mandou um textão aqui para mim, até mandei um áudio aqui, fiquei feliz. Um detalhe, tá? Que ele ajustou e conseguiu reduzir. Olha isso, pessoal, 42 centavos por seguidor. Imagina que você invista R$ 6 por dia. Você vai trazer aí 8, 9 seguidores por dia. Seguidor, que seguidor? Qualquer seguidor? Não. Seguidor que viu o meu conteúdo, que toca na dor dele, que viu que eu direcionei para mostrar para quem tem interesse, que viu o meu posicionamento, que toca diretamente, que fala com a dor dele e decidiu me seguir. Aí eu te pergunto, essa pessoa ela não tem uma capacidade, uma alta probabilidade de virar seu paciente? Com certeza, né? Então, isso ajuda demais o crescimento com pouca verba, pessoal, sem ficar se cansando, sem ficar ali postando, esperando curtida, postando, esperando alguém me chamar, postando, esperando o algoritmo fazer o milagre e na maioria das vezes não faz, tá? Não faz. Alguns outros depoimentos, né, de pessoas que já entraram para a caixa preta, pessoa me mandando aqui, né, como ficou o posicionamento, a sola foi maravilhosa, aqui falando que já trouxe retorno, né? E por aí vai, pessoas como vocês, terapeutas como vocês. Eu sempre digo, essa pode ser a decisão que vai destravar sua rotina e te colocar no caminho certo para atrair pacientes todos os dias. Se você desejar, é só entrar na caixa preta, como eu disse, garantia total de 7 dias. E eu sempre gosto de falar isso. Uma coisa mudou muito o meu negócio, o nosso game aqui, que foi dominar muito cedo a habilidade com a inteligência artificial, a criar esses agentes, né? Isso mudou a mentoria. A mentoria antigamente, as aulas, a aula é para criar posicionamento, uma aula extensa. Poxa, qual a melhor palavra para a pessoa criar no braço? Não tinha inteligência artificial. E hoje não. Hoje a aula da mentoria para posicionamento é você saber utilizar o inteligência artificial que cria o posicionamento para você. Então, isso mudou demais o nosso negócio, a forma como a gente atrai os nossos alunos, os nossos mentorados, e isso eu devo uma atitude que a gente tomou lá atrás, que foi entrar para o chat GPT e aprender de fato sobre inteligência artificial. Eu lembro que ano passado, a gente prestando assessoria nas campanhas políticas, né? Ano passado foi ano de eleição municipal, e eu falava de inteligência artificial nas reuniões ali. E as pessoas meio que olhavam ali, até o meu sócio, que é um marqueteiro bem renomeado, ele até ficava, era muito, muito cético, né? A pessoa, hoje não, hoje já é o contrário. Pô, cria aí uma inteligência artificial para fazer os conteúdos aqui da vice-prefeita fulana. Então hoje a gente mudou drasticamente o rumo do nosso negócio. Isso se deve a essa atitude lá atrás. Então hoje eu olho para trás e me lembro
do dia, exatamente o dia que eu tomei a decisão de, pô, meter a cara na inteligência artificial, aprender. Eu já mexo com o chat GPT há mais de um ano, né? Ele viralizou agora, mas ele já está disponível há mais de um ano e isso fez total diferença. E eu queria trazer isso para vocês. Imagina você daqui a 3 meses, né, se lembrando do dia de hoje, o dia que você decidiu não entrar na caixa preta, tá? O dia que você decidiu não entrar na caixa preta. Você vai estar tentando criar post ainda, que você não vai desistir. Você vai estar pensando o que escrever na bio. Você vai estar pensando o que escrever nos seus anúncios, mas com mais cansaço, menos resposta e aquela sensação de que o mundo passou. O mundo passou. Se eu não tivesse entrado, colocado a minha cabeça na inteligência artificial, eu dentro do mercado digital, eu ia ter tido essa sensação que o mundo passou, né? O mundo passou, está todo mundo hoje fazendo seus treinamentos com inteligência artificial. A minha mentora, que é a Marina, uma aula recente, ela falou: olha, eu estou mudando a minha mentoria e colocando os agentes de inteligência artificial e trocando as aulas extensas. Eu falei: caramba, pô, eu tô, né, lógico que ela, o marketing está 1 quilômetro na minha frente, mas eu falei: caramba, nisso eu estou um pouquinho na frente, porque a minha mentoria já é assim, os meus treinamentos já é assim. Então, daqui a 3 meses você vai estar se sentindo mais cansada, sentindo que os outros profissionais passaram por você, né? Vai continuar ainda apagando incêndio, testando conteúdo aleatório e se perguntando por que ninguém me nota. Eu te mostrei hoje que tem uma forma de você aparecer gastando pouco. E o que aperta no peito, o que vai apertar no peito, não é o fracasso, é saber que você poderia estar em outro jogo, mas escolheu esperar, e não entendeu o tempo. Agora imagina o oposto: 3 meses se passaram e hoje você lembra exatamente do momento que decidiu entrar na caixa preta. Foi ali que tudo começou a mover. Você ativou os agentes certo, ajustou sua bio, acertou o tom da sua comunicação e com R$ 6 por dia o seu conteúdo começou a ser visto, começou a ser mostrado sem depender do algoritmo. E você vai olhar para o seu perfil e vai ver clareza. É muito bom olhar para o perfil nosso e ver clareza. Você não precisa gritar, a estrutura faz o trabalho. E quando cruza com alguém, quando você cruzar com alguém que ainda está tentando postar a frase motivacional para atrair paciente, você só sente uma coisa: alívio por não ter esperado mais. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui no chat. Por nada, Kátia. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem perguntar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento da tela para ver vocês melhor. Então, obrigado aí o pessoal que ficou até o final, tá? O Marcel, a Ana, a Clarice, Maria Célia, o meu xará aí, o Mário Evandro, o Francisco, a Miriam, a Kátia, a Sandra, a Adriana. Todos vocês aí, muito obrigado. Se alguém tiver, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, pode ficar à vontade, tá? Sobre o conteúdo, sobre. Evandro, não entendi bem. Você pode explicar de novo? A gente explica sem problema nenhum. Um abraço. Quem puder abrir a câmera, pessoal, para eu tirar uma foto, tem algumas pessoas aí que estão com a câmera aberta. Não sou blogueiro, mas de vez em quando a gente faz uma blogueiragem, né? Tirar uma foto aqui. Quem puder abrir a câmera. Vou fazer melhor, vou fazer um vídeo. Estamos aqui terminando mais uma aula falando sobre o conteúdo, como postar, fazer um conteúdo que atrai o paciente que quer e pode pagar. Pessoal, a aula foi legal, vocês gostaram? Se não gostou, pode fazer o sinal, tá, para baixo, não tem problema. Que legal, tá? Muito obrigado aí para todos vocês que ficaram até aqui, tá? Um grande abraço e nos vemos em breve, tá, pessoal? Depois eu vou botar o link lá no grupo. Até 23,59 vai levar o Max 2.0 de graça, tá? Não vai pagar absolutamente nada, vai ter acesso a é, um agente de inteligência neural, tá? Não é uma ferramenta, é um agente de inteligência neural, que vai fazer com que vocês aí vão destravar, fazer post, criar promessa, fazer bio, ter ideia, atrair pacientes. É, Isso vai ajudar com certeza, tá? E lembrem-se, 7 dias de garantia, não gostou, não tem problema nenhum, vai pedir reembolso lá
é configurado na Hotmart para ser automático, tá bom? Para ser automático e a amizade continua, tá bom, pessoal? Um grande abraço, obrigado a todos vocês. Deixa eu só dar um print aqui nesses depoimentos que a gente usa para atingir mais pessoas, né? Ajudar mais pessoas. Muito obrigado, boa noite aí, fiquem com Deus.